Olá, sou o psicólogo Gilvan e hoje eu quero falar sobre histeria ou neurose histérica. Bom, o que isso significa? Será que todas as vezes que nós pensamos em histeria, temos que nos remeter às pessoas exageradas, às pessoas que gritam, às pessoas que têm reações inesperadas com o inesperado? Bom, o que significa isso? Por que que algo estudado há tantos anos, né, mais de 100 anos, por Freud, Charcot, né, e tantos outros, ficaram, né, ou ficam no nosso vocabulário quando a gente percebe alguém, né, um pouco mais nervoso ou pessoas que são exageradas no comportamento, a gente já a denomina histérica. E infelizmente, né, quando começou esses estudos, isso ficou vinculado às mulheres, mas não é bem assim, né? Ou seja, hoje, né, nós não utilizamos, né, muitos, né, desse diagnóstico em pessoas, né? Por quê? Porque muitas das vezes há uma confusão em relação, né, à histeria. E a gente sabe que, de acordo com os estudos, ela está convertida em duas linhas, né? Que tem vamos pensar, né, quando Freud começou a estudar e esses outros que eu falei por aqui, fala da neurose, né, de conversão, não é isso? E a neurose de angústia. Então é óbvio que quando a gente começa a pensar, né, na questão da histeria, a gente tem que pensar na questão, né, da neurose. E a neurose, ela tem, eu vou ler aqui, né, dos livros do Freud, né, do Ego, o Id e outros trabalhos, que é esse daqui, fala que a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id. Bom, não vamos ficar aqui falando sobre ego e id, né? Eu acho que vocês podem ler nesse livro aí, ou outros estudiosos atuais, ou quem não gosta de ler pode ver vídeos, né? Por muitos estudiosos que tem por aí em relação ao ego e o id. Mas a gente pode falar, né? Vamos pincelar. O ego sou eu, né? É o meu eu. E o id a gente pode entender, né, que é as nossas atitudes, vamos pensar assim, automáticas. E daí a gente pode pensar ou conectar, ou associar ao histerismo, não é verdade? Mas eu vou ler aqui um dos artigos que eu vi na Super Interessante. Opa, cadê? Que eles falam assim, né? Diferentemente do que muita gente pensa, a histeria não se trata de nenhuma reação emocional exagerada, e sim de um distúrbio mental específico que se manifesta fisicamente. Olha só que interessante. Muito frequentemente entre as mulheres do século XIX. Apresenta sintomas como paralisia e anestesia, confusão mental, múltipla personalidade e apatia em relação ao mundo exterior. E ao contrário, aqueles ataques nervosos que os leigos associam à palavra histeria. O nome vem do grego hystera, que significa útero. Acreditava-se na antiguidade que a energia vital desse órgão se deslocava para outras regiões do corpo, causando os ataques, né, como o cérebro. Já na Idade Média, eles eram considerados manifestações de bruxaria e não foram poucas as mulheres queimadas vivas por causa disso. A psiquiatria do século XIX, por sua vez, acreditava que a raiz devia estar em uma lesão orgânica, enquanto outros falavam em fingimento. Olha, que terrível, né? O quanto às vezes a absoluta certeza nos causam tantos transtornos.
Por isso que eu sou a favor da incerteza, eu sou a favor das pesquisas. Diz a psicanalista Maria Teresa Lemos, da Escola de Psicanálise de Campinas. Os que os médicos nunca haviam percebido era que a histeria representava um grito de socorro das mulheres contra a sua repressão sexual. Percebem, né, o quanto a repressão causa tantos transtornos, principalmente angústia, né? Angústia é um sinal de perigo, um sinal de alerta, né? Um sinal de socorro, não é? E muitas das vezes, né, por conta da história, né, das mulheres, muitas das vezes serem tão sucumbidas nos seus desejos, na sua vida, causaram tantas destruição e causam hoje em dia. Não é verdade? Esse segredo começou a ser desvendado por Charcot, um dos pais da neurologia, que descobriu por meio da hipnose que tais sintomas tinham origem psíquica. O mais célebre aluno de Charcot foi Freud. Demonstrou nessa origem estava um trauma sexual, ponto de partida para a criação de uma nova disciplina, a psicanálise. Com as mudanças sociais e culturais do século XX, a histeria deixou de ser tão comum e seu lugar foi ocupado pela depressão, o principal distúrbio psicológico da atualidade. Então, veja, a angústia é um derivado, né, da histeria. E quando nós estamos, né, nesse lugar de angústia, é óbvio, né, que o nosso ser começa a ser massacrado de uma forma que a gente não tem mais a liberdade que tanto deseja, não é? Não tem mais o nosso desejo, tem sempre o desejo do outro. É daí que muitas das vezes aparece, né, a destruição do nosso ser, a destruição do nosso ego. E quando as pessoas, né, quando os indivíduos, quando as pessoas começam a ficar nesse estado, é óbvio que elas tentam destruir a vida. Elas tentam acabar com a vida. E isto não pode acontecer mais, né? Por quê? Porque as pessoas precisam ter o seu direito de vida, né? As mulheres, os homens, as crianças precisam ter esse direito de vida, de viver, de ter os seus sentimentos, né, respeitados. Percebem? Por favor, né, deixe as pessoas viverem, deixe as pessoas conhecerem, né, aquilo que de fato são delas. Não permitam mais, né, pessoas que são repressoras, que são destruidoras do conhecimento, que são pessoas que têm a verdade absoluta, né, que acham que é isso ou aquilo que pode melhorar a tua vida. Não, não. Deseje a tua vida de forma que você viva, né? Não deixe, né, o outro que está doente ou histérico ou suicida ou de forma que vive numa depressão ou numa doença de saúde mental terrível, não permita, né? Não deixe que esse outro destrua a tua vida. Por favor, né, viva a tua vida, seja no mundo, né? Para você ser no mundo, é necessário você cuidar de si. E para você cuidar de si, é importante, né, uma psicoterapia para você, de fato, começar a se reconhecer, a começar, de fato, a ver quem é você, de fato, através, né, do inconsciente ou da consciência, ou de qualquer modo. Ok? Por favor, se você gostou desse assunto, se inscreva no meu canal no YouTube, me siga no Instagram, né? E veja o meu site www.psicologogeovan.com.br. Um grande abraço e até a próxima.